Como eram todos os planetas há 3,8 bilhões de anos atrás? Você já se perguntou o que nosso sistema solar parecia no passado? Se os planetas eram como são hoje, ou eles eram completamente diferentes? Neste vídeo, vamos viajar no tempo para saber como eram os planetas há 3,8 bilhões de anos atrás. Antes de começarmos, por que 3,8 bilhões de anos? Selecionamos esta data, e nenhuma outra, porque era nessa época que o Sistema Solar estava terminando um período conhecido como período de bombardeio pesado tardio. Este período ocorreu entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Durante esse tempo, relativamente breve dentro da escala cósmica, houve um grande número de impactos de asteroides com os planetas e objetos do interior do Sistema Solar. Planetas gasosos. Geralmente gostamos de começar com os planetas mais próximos do Sistema Solar, mas neste caso abriremos uma exceção, pois os gigantes gasosos não mudaram muito em sua história. Por quê? A razão é que eles não têm uma sólida superfície. Por causa disso, durante o período de bombardeio intenso tardio, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno tiveram muitos impactos de asteroides, mas estes afundaram em suas nuvens e portanto, suas aparências permaneceram as mesmas. Alguns astrônomos acreditam que Júpiter e Saturno mudaram ligeiramente de cor, pois os minerais que os asteroides depositaram nos gigantes gasosos podem mudar a coloração de suas nuvens, mas muito ligeiramente. Isso foi deduzido do impacto do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu em Júpiter em 1993. Este cometa depositou grandes quantidades de materiais na superfície de Júpiter, que criou um poderoso vórtice escuro no planeta, que ligeiramente mudou a composição de suas nuvens. Mas, além disso, é mais provável que os planetas gasosos pareciam os mesmos de hoje, exceto suas luas, já que provavelmente no passado remoto, os gigantes gasosos talvez não tivessem tantas luas como agora. É o caso de Netuno e sua maior lua, Tritão. Hoje sabemos que a gravidade do gigante gelado capturou essa lua e que a princípio não fazia parte deste planeta. Mercúrio. Deixando claro como eram os gigantes gasosos, vamos passar para os planetas rochosos, que eram completamente diferentes. Começando com Mercúrio. 3,8 bilhões de anos atrás, este planeta parecia uma fogueira após o fim do período tardio de bombardeio pesado. Análises da sonda Messenger mostraram que a superfície de Mercúrio, como a da Lua, tem numerosos impactos de meteoritos que variam de alguns metros a milhares de quilômetros. Algumas das crateras são relativamente recentes, com alguns milhões de anos, e caracterizadas por um pico central. Crateras mais antigas tiveram erosão extrema, possivelmente devido às mudanças de temperatura variando de 350 graus durante o dia, a menos 170 graus à noite. Assim como a Lua, Mercúrio parece ter passado por um período de intenso bombardeio por grandes meteoritos cerca de 4 bilhões de anos atrás. Durante este período de formação de crateras, Mercúrio recebeu impactos em toda a sua superfície, facilitados pela ausência de uma atmosfera que pudesse desintegrar ou desacelerar muitas dessas rochas. Durante este tempo, Mercúrio foi vulcanicamente ativo, formando bacias ou depressões com lava do interior do planeta e produzindo suaves planícies semelhantes aos mares ou marés da Lua. Prova disso é a descoberta pela sonda Messenger de possíveis vulcões. As planícies de Mercúrio têm duas idades distintas. As planícies jovens têm menos crateras e provavelmente foram formadas quando fluxos de lava enterraram o terreno anterior. Uma característica da superfície deste planeta são as numerosas dobras de compressão que cruzam as planícies. Pensa-se que à medida que o interior do planeta resfriado, ele se contraiu e a superfície começou a se deformar. Essas dobras podem ser vistas acima de crateras e planícies, indicando que são muito mais recentes. A superfície mercuriana é significativamente flexionada pela força de maré exercida pelo Sol. As forças de maré em Mercúrio são 17% mais fortes do que os exercidos pela Lua na Terra. Algo notável na geologia de Mercúrio é a Bacia Caloris, uma cratera de impacto que constitui uma das enormes rochas meteóricas, depressões em todo o Sistema Solar.
Esta formação geológica tem um diâmetro aproximado de 1.550 km. Antes do sobrevoo da sonda Messenger, acreditava-se que seu tamanho era de 1.300 km. Ele também contém uma forma de origem desconhecida não visto anteriormente em qualquer outro corpo celeste, e consiste em aproximadamente uma centena de corpos estreitos, rachaduras e solo liso conhecido como The Spider. No centro disso, há uma cratera. É desconhecido se esta cratera está relacionada com a sua formação ou não. Tudo isso nos mostra que Mercúrio teve um passado muito violento, e é provável que não era nada parecido com o que é agora porque, com tantos impactos de meteoritos e cometas, era um mar de fogo muito mais quente do que é hoje. Vênus. O planeta mais quente de todos, onde ocorrem chuvas de ácido sulfúrico e temperaturas superiores a 480 graus. Nem sempre foi o inferno que é hoje. Na verdade, todas as análises mostram que, muito provavelmente, bilhões de anos atrás, Vênus era bastante semelhante à Terra. Após o período de bombardeio de meteoritos, vários cometas caíram em planetas rochosos, incluindo Vênus. Como você sabe, os cometas são vastos corpos de gelo e os maiores reservatórios de água do Sistema Solar. Quando esses cometas caíram no planeta bilhões de anos atrás, o gelo derreteu e se transformou em água. Se o planeta tivesse gravidade suficiente, e uma atmosfera, essa água poderia ficar e se tornar oceanos, lagos e rios. Acredita-se que no passado, na história do Sistema Solar, o clima e a atmosfera de Vênus foram mais temperados, com temperaturas chegando a 50 graus, algo bem mais ameno se considerarmos que atualmente, as temperaturas em Vênus excedem 480 graus. Com essas temperaturas, é possível que Vênus teria oceanos cheios de água como a Terra, além de possivelmente ter todas as condições para ter seres vivos. Por pelo menos 300 milhões de anos, Vênus poderia reter toda a água depositada pelos cometas, e tinha uma atmosfera muito mais rica em dióxido de carbono. Ainda assim, eventualmente, algo aconteceu e fez com que gradualmente acumulassem cada vez mais dióxido de carbono, aquecendo toda a atmosfera, e fazendo com que a água evapore até desaparecer completamente. Ao longo dos anos, o planeta foi aquecendo e aprisionando gases do efeito estufa, o que fez com que deixasse de ser um planeta amigável e tranquilo com água, e se tornar o planeta mais quente de todos. Vênus tem um efeito estufa que não permite dissipar o calor, e retém os gases que aquecem sua superfície e impedem a formação de vida. A Terra, sem dúvida, o planeta mais diferente foi o nosso. A Terra nem sempre foi nossa linda e pacífica casa azul com oceanos e florestas cheios de formas de vida abundantes. 3.800 milhões de anos atrás, após o final do período de bombardeio, a Terra era muito diferente. Naquela época, nosso planeta estava no início do período arcaico. Neste período, houve uma evolução da crosta terrestre. Houveram placas tectônicas, e movimento das placas e um movimento terrestre interno. Estrutura semelhante à que conhecemos hoje. No entanto, foi diferenciado pelo excesso de calor. Estima-se que houveram mais atividades sísmicas devido à incrível velocidade com que a litosfera é produzida. Então também seria esperado que houvesse uma atividade mais significativa nas dorsais. As dorsais são elevações submarinas que ocorrem devido ao movimento das placas tectônicas. Nesta época, houve uma atividade mais significativa nas zonas de subducção, e um maior número de placas e outras menores que causavam terremotos constantes ao longo do planeta. Vulcões ativos em todos os lugares, e uma maior concentração de gases do efeito estufa, gases no ar, especialmente dióxido de carbono. A atmosfera carecia de oxigênio livre. As temperaturas pareciam próximas dos níveis atuais, mesmo em 500 milhões de anos da Terra, com água líquida presente, como evidenciado por alguns gneisses altamente deformados produzidos pelo metamorfismo de protólitos sedimentares. Astrônomos acreditam que o Sol estava por volta de um terço tão brilhante quanto hoje, o que pode ter contribuído para o declínio das temperaturas globais. Pensa-se que nesta época, havia o volume mais significativo de gases do efeito estufa em qualquer época da história da Terra. Durante este tempo, surgem os estromatólitos.
Estromatólitos são importantes fósseis resultantes da atividade de grupos de células em colônias formadoras de rochas sedimentares que começaram a se formar há 3.700 milhões de anos, com abundância máxima de 1.250 milhões de anos atrás. Os geólogos descobriram que esses organismos de dióxido de carbono transformaram-se em oxigênio. Em outras palavras, estes foram os responsáveis por encher nosso planeta com o oxigênio que respiramos. Como você pode ver, bilhões de anos atrás, a Terra ainda não tinha condições de hospedar seres vivos como os de hoje. Na verdade, é provável que de todos os seres vivos que existem hoje, muito poucos poderiam sobreviver às condições que nosso planeta tinha naquela época. Marte. Finalmente, temos Marte. Cientistas acham que Marte se parecia muito com a Terra no passado, porque após o período tardio de bombardeio, como Vênus e a Terra, Marte também recebeu o impacto de vários cometas que o encheram de água. Por causa disso, Marte tinha uma densidade muito mais ambiente do que tem atualmente, além de ter um ambiente muito mais agradável, temperaturas, oceanos e rios cheios de água. Todas as condições para abrigar seres vivos. Sondas de exploração agora encontraram vestígios do que parecem ser correntes de água que já existiram no planeta vermelho e também descobriram que existem pequenos depósitos de água misturados com areia ou argila sob a superfície marciana. Sem dúvida, Marte era um planeta muito mais hospitaleiro, lugar para a vida no passado, e é por isso que muitos cientistas pensam que a vida pode ter se originado em Marte, e depois migrou para a Terra através de asteroides. Marte foi, por muitos anos, o planeta mais hospitaleiro para a vida. Na verdade poderia ter melhores condições para a vida que a Terra, mas, infelizmente, seu núcleo é minúsculo. Por causa disso, esfriou muito rapidamente, que causou a perda de seu campo magnético. Sem campo magnético e com gravidade fraca, não havia nada para proteger a atmosfera da radiação solar. Eventualmente, o vento solar foi gradualmente arrancando a atmosfera de Marte, que diminuiu a pressão atmosférica evaporando a água e fazendo com que ela desaparecesse do planeta até que estivesse completamente seco. Como você pôde ver, ao longo da história, os planetas passaram por mudanças significativas que os levaram a ser o que são hoje. Ainda assim, graças a isso, um planeta conseguiu obter as condições necessárias para abrigar os seres vivos. Se aprendemos alguma coisa estudando o passado, agora é entender como será o futuro. Hoje, sabemos que a Terra e o resto dos planetas continuam a evoluir, e com isso, nosso planeta não será para sempre o lar hospitaleiro que é hoje, por isso devemos cuidar e protegê-lo até encontrarmos um novo lar em algum outro planeta do universo. Obrigado por assistir. E aí, gostou desse vídeo? Responda nos comentários para a gente. Você gostaria que fizéssemos um vídeo sobre como serão os planetas no futuro? Deixe-nos o seu valioso comentário para a gente. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ative também o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.